Olá, meus amores. Olá, galerinha do quinto ano. Meninos, hoje é aula de História, Ditadura Militar. Tem que prestar bastante atenção, que é um conteúdo bem difícil, tá bom? A ditadura militar foi de 1964 até 1985. Ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. Em 31 de março de 1964, militares contrários ao governo de João Goulart, PTB, destituíram então o presidente e assumiram o poder por meio de um golpe. O governo comandado pelas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica durou 21 anos, implantou um regime de ditadura. A ditadura restringiu o direito do voto, a participação popular e reprimiu com violência todos os movimentos de oposição. Meus amores, para a gente tentar entender, a gente tem que perceber aí, que neste período o povo brasileiro não teve eleição para presidente, o povo não votava. O presidente, ele era escolhido por um grupo de militares. Olha a imagem aí, tá vendo? Esse tanque de guerra em São Paulo e a movimentação popular. Pessoas contrárias à ditadura e pessoas favoráveis à ditadura. Vamos lá. Antecedentes do golpe. Os militares golpistas destituíram do poder o presidente João Goulart, conhecido como Jango. João Goulart era conhecido como Jango, que havia assumido a presidência após a inesperada renúncia de Jânio Quadros. Vamos entender. Jânio Quadros, ele fez assim uma campanha eleitoral baseada que ele ia limpar a corrupção do país. Então, corrupção não é algo novo, tá vendo, meus amores? E dos fatos da campanha é que os apoiadores deles, né, as pessoas que apoiavam o Jânio Quadros e o próprio Jânio Quadros usavam na mão uma vassoura, ou seja, que ia varrer toda a corrupção do governo. Então, o Jânio Quadros foi eleito, mas logo após ele pede a sua renúncia, ele pede para sair da presidência. Em 1961, sua posse foi bastante conturbada e só foi aceita pelos militares e pela elite conservadora depois da imposição do regime parlamentarista. O que é o regime parlamentarista? O poder não fica na mão do presidente, e sim fica na mão do Congresso Nacional. São os deputados e senadores que ficam com o poder, que hoje no Brasil nós temos o presidencialismo. Mesmo os deputados e senadores fazendo as leis, o presidente tem o poder do veto na lei. E no regime parlamentarista, esse poder não tem, o presidente não tem. O presidente é mais uma figura ilustrativa. O poder está todinho na mão dos deputados e senadores, que é no regime parlamentarista. No Brasil, nessa época, colocou o regime parlamentarista, mas logo depois tirou-se. Essa forma política tinha como propósito limitar os poderes do presidenciais, do presidente, subordinando o executivo ao legislativo. João Goulart, o Jango, contudo, manobrou politicamente e conseguiu aprovar um plebiscito, cujo resultado restituiu o regime presidencialista. O Jango, ele tinha um enorme apoio popular. Então, no plebiscito, que as pessoas poderiam votar, ficou decidido que seria o presidencialismo. O Brasil, entretanto, estava passando por várias dificuldades econômicas, sociais e políticas. Então, o presidente continua a não dispor de uma base de apoio parlamentar que fosse suficiente para aprovar seus projetos de reforma política e econômica. A saída encontrada para o João Goulart foi a de pressionar o Congresso Nacional por meio de constantes mobilizações populares que geraram numerosas manifestações públicas em todo o país. Então, já que os deputados não queriam aprovar nenhuma lei que fosse de acordo com o que o presidente da época, João Goulart, queria para governar o país, o próprio presidente chamou a população às ruas para fazer manifestações contra o Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, a situação da economia se deteriorou, provocando o acirramento dos conflitos de natureza clássica entre os que defendiam reformas e distribuição de renda e os opositores a estas medidas.
Todos esses fatos levaram de forma conjunta a uma enorme instabilidade institucional, que acabou por dificultar a governabilidade. Então, o país estava passando por uma grande crise econômica. E o presidente queria fazer mudanças, queria fazer reformas. Então, tinha aqueles que apoiavam e os que eram contra. Nessa conjuntura, o governo tentou mobilizar setores das Forças Armadas como forma de apoio político. Então, quem primeiro foi atrás das Forças Armadas foi o próprio governo. Mas a medida colocou em risco a hierarquia entre os comandos militares e serviu como estímulo para o avanço dos militares golpistas. Em 1964, a sociedade brasileira se polarizou. As classes médias e as elites agrárias e os industriais se voltaram contra o governo. Então, quem estava lá na classe mais alta, né, foi as grandes empresas, as grandes indústrias, os grandes produtores agrários, né, eles se voltaram contra o governo e abriram caminho para o movimento golpista. Então, a elite brasileira também apoiou os militares. Olha aí, ó, gente. Vamos aí. O primeiro presidente dessa era de regime militar foi o Castelo Branco, que inclusive militar também, né? Deixa eu dar uma informação aí para você. Todos os presidentes foram, nessa época aí de ditadura militar, todos os presidentes eram militares. Castelo Branco e os atos institucionais. No governo de Castelo Branco, de 1964 a 1967, foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, conhecido como AI-1, que é Ato Institucional 1. Então, o que é o AI? Ato Institucional. Atos institucionais eram decretos e normas muito utilizados durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. Dentre as principais medidas asseguradas pelo AI-1 estava o fim das eleições diretas, isto é, a partir desse momento, as eleições para presidente seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pela população. Nesse mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas em 1967 e uma nova Constituição entrou em vigor. Então, eles destituíram a Constituição, né? Colocou uma nova Constituição em vigor, suspenderam as eleições para presidentes e para governadores e governavam o país através desses atos institucionais, conhecidos como AI, tá bom? Em 1965, por meio do ato institucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados. Então, acabou com todos os partidos políticos do Brasil. E foi adotado o bipartidarismo. Como é assim, professora, o bipartidarismo? Somente 2 partidos. Um partido que apoiava o governo e um partido que era contra o governo. Ou seja, a partir desse momento passaram a existir apenas 2 partidos, a Aliança Renovada Nacional, o ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Enquanto o primeiro, o ARENA, apoiava o governo, o segundo partido representava a oposição concedida. Mas atenção, havia várias restrições à sua atuação. Então esse partido de oposição não era bem um partido de oposição, não. Porque se fosse muito contra o governo militar, ele também seria fechado. Essa medida, ao mesmo tempo em que fortalecia o poder executivo, proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura, pois mantinha o Congresso Nacional em funcionamento, apesar de ter sido fechado em alguns momentos. Então, em alguns momentos que os militares achavam que o Congresso estava trabalhando contra eles, eles foram lá e fecharam o Congresso Nacional, que é onde ficam os nossos deputados. Além disso, unir todos os partidos de oposição em apenas um partido, o MDB, também foi uma estratégia dos militares de facilitar a repreensão aos opositores do regime. Então, assim, quem eram contra os militares eram perseguidos. O AI-2 mudou ainda dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do poder executivo e concentrando cada vez mais o poder no executivo. Então, quem tinha o poder? O presidente, tá bom? Aí nós temos uma imagem do presidente Castelo Branco. Meus amores, a questão da ditadura militar é uma questão que nós vamos ter que estudar ainda mais umas 3 a
4 aulas. É uma questão muito complexa. Tem os que são a favor da ditadura militar, porque ela fortaleceu a economia brasileira. Tem os que são contra, porque ela caçou direitos políticos. Tem os que viveram naquela época e falou que nem sabia que era ditadura, porque a ditadura aqui em Goiás foi diferente. E tem aqueles que falam que foram muito repreensivos. Então, durante as aulas agora, nós vamos estar estudando, vamos estar colocando pontos positivos, pontos negativos, para cada um de nós tirarmos a nossa própria opinião. É importante você ter a sua opinião própria, tá bom? Você ler um conteúdo, você estudar um conteúdo e, a partir disso, você dar a sua própria opinião. Resumo da nossa aula. Resumo: o país estava muito desordenado politicamente. O então presidente Jânio Quadros tinha saído do poder e tinha pedido a sua renúncia. O Jânio Quadros que renunciou. O vice, o Jango, assume com muitos problemas políticos, econômicos e sociais e com um Congresso totalmente contra ele. Ele não conseguia votar nenhuma medida que fosse favorável ao seu governo. E ele começa a pedir o apoio da população para essa população sair às ruas. Ele tenta se aproximar dos militares para os militares darem força para o seu governo, e essa aproximação sai ao contrário do que ele quer. Os militares despõem o Jango do poder e assume o poder. O primeiro presidente aí foi o Castelo Branco. Uma das características do governo militar foi o fortalecimento da economia e a cassação dos direitos ao voto. Durante o governo militar não tinha voto nem para presidente, tá bom? E nem para governador. Beijo, beijo, beijos. Até a próxima aula.